Pronto, Lucas, quando você quiser começar, boa noite a todos. Beleza. Valeu, Gabi. Nada, Então, obrigada. essa apresentação. Você ia falar alguma coisa? Não, ia só agradecer a sua presença aqui com a gente, Ah, tá. a sua apresentação. Obrigado a você pela oportunidade. Essa apresentação, ela é um recorte do meu TCC. Foi quando eu comecei a pesquisar e efetivamente fazer publicações independentes, muito relacionado com histórias em quadrinhos e livros de artista, numa aproximação entre as possibilidades de experimentação, tanto para o conteúdo quanto para a forma de fazer esses trabalhos, né? Então, nessa apresentação aqui, que eu também já fiz nas Jornadas de Histórias em Quadrinhos, que é um evento lá da USP, que ele reúne pesquisadores que estudam sobre o tema, eu falo um pouco de algumas referências e trago alguns exemplos também que eu vou comentar e que ajudam no meu processo pessoal também. O título é A fim de aproximar histórias em quadrinhos e livros de artista, e eu fiz essa pesquisa em parceria com a Irene Peixoto, que é minha orientadora, foi orientadora no TCC também, e atualmente no mestrado que eu estou desenvolvendo no PPGD. Esse trabalho ele se propõe a investigar algumas relações, como eu disse, entre histórias em quadrinhos e livros de artista, e foca principalmente nos processos híbridos entre os campos do design e das artes visuais. O processo criativo é compreendido por mim como uma atividade não linear e algumas vezes sem um objetivo definido, onde diferentes ideias vão sendo descobertas e desenvolvidas. Essa pesquisa que eu vou apresentar agora, ela parte principalmente do artigo Quadrinhos Conceituais, do Armir Brito Cador, e eu uso ele para desenvolver três categorias que aproximam as histórias em quadrinhos e os livros de artista, que eu vou comentar ao longo da apresentação, destacando alguns exemplos. Como uma breve introdução, eu reflito que essas aproximações entre histórias em quadrinhos e livros de artista, elas são apresentadas através de algumas publicações que eu vou comentar, e todas elas baseadas muito nesse texto do Amir. Ele é um pesquisador muito interessante, ele também organiza, né, uma biblioteca de livros de artista lá na UFMG. E ele compara livros de artista e quadrinhos independentes nesse artigo, sobretudo pensando alguns quadrinhos conceituais, enfatizando a dificuldade de categorização e reconhecimento dessas obras e mencionando que quando se trata de determinados quadrinhos independentes ou trabalhos mais experimentais, é difícil apontar do ponto de vista formal alguma diferença entre livros de artista e histórias em quadrinhos. A minha pesquisa ela retoma alguns dos exemplos comentados pelo Cador e acrescenta outros a fim de apresentar trabalhos e artistas diferentes que também podem ser usados para pensar essas publicações e cujas semelhanças entre essas duas áreas dificultam bastante uma categorização mais precisa, né? Já que alguns quadrinhos eles partilham muitas características de outros tipos de trabalhos mais independentes, como livros de artista, e vice-versa. Então, partindo para as aproximações propriamente, é importante ressaltar que essas relações entre quadrinhos e outras linguagens são bastante recorrentes, com destaque para obras da pop art, da arte conceitual e dos próprios livros de artista, sendo comum identificar elementos dos quadrinhos, como onomatopeias, balões, quadros e personagens, em algumas dessas produções, assim como na de outros movimentos a partir da década de 60. A relação também é enfatizada em exposições, textos teóricos e publicações a respeito. No texto indicador, ele apresenta três tipos de publicações relacionadas aos quadrinhos que servirão de base para os capítulos dessa pesquisa. Essas três categorias elas foram inspiradas principalmente nessa seguinte citação, em que ele fala que existem livros de artista que ocasionalmente adotam elementos específicos das linguagens dos quadrinhos, quadrinhos independentes que adotam procedimentos das artes visuais e se aproximam dos livros de artista, e alguns quadrinhos produzidos por autores que atuam nos dois campos até recentemente antagônicos. A primeira categoria é histórias em quadrinhos em livros de artista, que são alguns livros de artista que usam bastante elementos
ou trabalham diretamente com a linguagem dos quadrinhos, como no caso dos trabalhos do movimento Poema Processo, movimento cuja proposta está na criação de poemas sem nenhum recurso textual, fora utilizações ocasionais de títulos, diagramas, legendas explicativas, um caso que era muito comum a apropriação de recursos de histórias em quadrinhos. Dois destaques são a relação entre os poemics de Álvaro de Sá e os quadrinhos feitos por Omar Khoury, que ele usa como referência o poemics, em que é possível identificar o uso da metalinguagem como um recurso comum entre livros de artista e alguns quadrinhos contemporâneos. Ambos trabalhos evidenciam bastante a relação com os quadrinhos nos seus títulos e no uso de balões e requadros típicos dos quadrinhos que compõem seus conteúdos. E os quadrinhos também estão presentes em diversos livros de artista conceituais, sendo um grande expoente a edição de uma página de xistes que compila alguns cartoons do Ed Reinhardt, que era um pintor, mas que ele também fazia desenhos, colagens e anotações, que eram como se fossem artigos visuais com as suas ideias sobre obra de arte. Aí aqui estão esses dois primeiros exemplos, o Poemics, que é do Poema Processo, ele usava, enfim, criava poesias visuais através do uso de requadros e balões, e o Quadrinhos, que é um quadrinho conceitual que ele se inspira nesse primeiro. E aqui do lado tem algumas páginas na página de xixes, e pela diagramação dá para ver bastante essa relação dos quadrinhos, ao ver como que ele trabalha ao complementar, né, de palavra, de texto, com as imagens também. E aqui tem um outro exemplo dele. A segunda categoria, ela é histórias em quadrinhos quase livros de artista, em que eu trago alguns paralelos entre os trabalhos do Robert Crumb e do Ed Ruska. O primeiro, ele marcou bastante o surgimento do quadrinho underground americano, e o segundo é considerado um dos pioneiros dentro da categoria de livros de artista, sendo que as características materiais e gráficas dessas suas publicações, das primeiras publicações pelo menos, são bastante semelhantes, já que ambos começam com formatos bem próximos a revistas curtas, com baixo custo de produção e distribuição, e bem próximas dos fanzines e publicações independentes, na época ligadas à contracultura, e fugindo um pouco desse mercado luxuoso da arte, cada um desenvolvendo conteúdos profundamente relacionados com seus gostos e interesses pessoais. Aí aqui tem alguns desses exemplos, dessas primeiras publicações deles, e um outro exemplo dessa categoria é o quadrinho Building Stories, do Chris Ware, que ele é um ótimo exemplo para comparar livros de artista, já que ele usa esse formato bem clássico de caixas ou múltiplos de artista, né? Uma caixa com 14 publicações em diferentes formatos, contendo diferentes tipos de encadernação, formatos de jornal, folheto e flipbook. É um formato bastante semelhante a livros de artista, como a Caixa Preta, de Augusto de Campos, que é uma pasta, e trabalhos do grupo Fluxos, que eles faziam muitos múltiplos de arte, e também ao Duchamp, que foi um dos precursores dessa ideia dos múltiplos. Já na última categoria, eu trago alguns exemplos que são mais relacionados enfim, ao meu processo pessoal, e eu busco apresentar algumas relações entre os processos que o Lourenço Mutarelli desenvolve nos seus cadernos, com trabalhos de artistas que usam livros de artista e cadernos de ideias como principais ferramentas de criação. Eu relaciono os cadernos que o Mutarelli desenvolve tanto com cadernos mais antigos, né, de Da Vinci, Delacroix, por exemplo, em que os artistas usavam o caderno como uma ferramenta para auxiliar no processo de criação de obras maiores, quanto alguns artistas mais contemporâneos, tipo a de Terhoff, o Arthur Barrio, que tem alguns exemplos como Caderno Livros e Situação para Ser Devorada, e o Paulo Bruschi com seu Banco de Ideias, que são artistas que eles desenvolvem diários e cadernos, e eles expõem isso como livros de artista também. O Mutarelli ele também preenche seus cadernos experimentando livremente com desenhos, pinturas, textos e colagens, e misturando todos esses elementos. E apesar dele ter parado de publicar quadrinhos hoje em dia, ele ainda explora essa linguagem nesses processos,
sendo interessante pensar a possibilidade de usar os quadrinhos como uma ferramenta de processo e não como uma finalidade também. E, consequentemente, ele usa isso em alguns textos, ilustrações que ele publica, que também são desenvolvidos nesses cadernos. Alguns exemplos são o Grifo de Abdera, que é um livro que ele inclui uma parte do livro, é um quadrinho, e também a Metamorfose, que são ilustrações que ele tem feito para edições do Kafka, e a Metamorfose ela distribui uma sequência de desenhos de um personagem que vai se metamorfoseando ao longo das páginas, num estilo bem quadro a quadro de quadrinhos mesmo. E os cadernos também servem muito de base para outras edições, como, por exemplo, os facsímiles, que foram publicados pela editora Pop, e também nas edições de todos os seus livros que são publicados pela Companhia das Letras. Suas experimentações, elas por vezes misturam a escrita e o desenho, como nas ilustrações com escritas sobrepostas e repetitivas que compõem a arte de produzir efeitos sem causa, que é um livro que ele publicou também. E essas artes dele se assemelham muito a trabalhos como os de Mira Schendel e de Nina Papaconstantino, que também usam essa sobreposição de grafias para criar a imagem. Aí aqui tem alguns exemplos do Mutarelli, primeiro um dos cadernos dele, em que dá para ver bastante essa relação com os quadrinhos. Aí tem os facsímiles, que foram publicados a partir de alguns dos cadernos que ele faz. Esse da Metamorfose, que é um dos vários livros que ele faz para a editora Antofágica, que tem publicado o Kafka com ilustrações dele. Embaixo tem um trecho do quadrinho que é encadernado junto ao Grifo de Abdera. E, por fim, algumas imagens dos cadernos do Arthur Barrio, que eu trouxe para exemplificar todos esses artistas que expõem cadernos como se fossem livros de artista, que caberia muito ao processo do Mutarelli também, caso fossem expostos esses cadernos. E aqui tem esse uso dos trabalhos que ele desenvolve nesses cadernos como parte da produção gráfica dos seus livros, né? E nesse daqui tem uma relação muito grande nesse uso das sobreposições com os trabalhos da Mira Schendel, que estão ali embaixo, no canto direito, e com o da Nina Papaconstantino, que assim como o Mutarelli, ela usa só a caneta esferográfica sobrepondo grafias, que é muito o que ele faz nesse trabalho desse livro. Outro exemplo nessa categoria, entre fronteiras, é o Rafael Sica, que ele geralmente trabalha com histórias curtas, tirinhas e sequências de ilustrações quase sem balões ou textos, e com formatos de publicações bem variadas que influenciam bastante a leitura dos livros, indo desde os mais clássicos, como a brochura de ordinário, até mais inusitados, como a sanfona de fachadas, que está aqui do lado. E o conteúdo dele, na maioria das vezes, ele não apresenta um sentido muito objetivo, e foge da ideia de sequencialidade convencional dos quadrinhos, podendo ser interpretado de diferentes formas. E, por fim, eu trago um exemplo que ele foge um pouco dos quadrinhos, mas também tem alguma relação, que são os trabalhos da Oficina do Prelo, que eles exploram bastante processos de impressão e encadernação para seus projetos gráficos, com páginas compostas por diferentes técnicas que transitam entre o livro para reprodução e o livro artesanal, com edições quase exclusivas, segundo um dos editores. Dessa forma, conseguem produzir tiragens com exemplares que contêm pequenas diferenças entre si. Outra característica marcante é a busca que eles têm por referências marginalizadas da produção gráfica, como zines, quadrinhos e autopublicações. Aqui eu destaco dois exemplos deles, que são o Marzipan, que é uma série de trabalhos do William Galdino, que eles são publicados a cada edição em um formato diferente, e eles reaproveitam telas de outros trabalhos gráficos deles para fazer as capas, e aí as capas ficam todas diferentes também, porque elas são serigrafadas com cores diferentes e, enfim, com um posicionamento que também varia. E outro trabalho que eu vou mencionar é o Almanaque Recompilador Enciclopédico, que ele é um exemplo que ele mistura diferentes técnicas de impressão, encadernação e tipos de papel, além de capa e algumas páginas em tecido. O livro ele contém edições de textos e quadrinhos retirados de outras publicações, sendo descrito no site da oficina como um livro-biblioteca randômico,
um mecanismo sensorial e de conhecimento não linear, uma cápsula espaço-temporal materializada em papel. Esse livro pode conter impressões a laser, jato de tinta, serigráfica, mimeográfica, tipográfica, risográfica, fotocópia e offset sobre diversos tipos de papel, também podendo conter páginas de tecido. Esse livro, que ele reúne diferentes materiais gráficos recompilados, me remete muito ao trabalho Outra Pedra de Roseta, de 1974, em que Paulo Brusque e Daniel Santiago reúnem diversas folhas de jornais em diferentes idiomas, que remete ao título deles, e eles refilam essas páginas escolhidas aleatoriamente em um mesmo formato. E aí os 161 exemplares dessa tiragem, eles são todos diferentes entre si, questionando, né, as definições para uma obra única, para reprodução na arte, e misturando interferência manual com recursos gráficos e tecnológicos. Por fim, é importante ressaltar que alguns desses exemplos são, enfim, são alguns dentre muitos exemplos, né, disponíveis para se mencionar essa relação entre livros de artista e histórias em quadrinhos, e as possibilidades de relacionar esses campos estão presentes tanto nos formatos finais, quanto como instrumento de experimentação e desenvolvimento dos processos criativos, ponto que permite uma associação com os cadernos, livros de artista e diários visuais. E relacionar esses temas permite investigar possibilidades de experimentação com escrita, comunicação visual e narrativas sequenciais. Acredito que essas categorias elas também podem variar bastante, dependendo da forma como o pesquisador for aplicar elas, e também podem ser associadas a outras referências teóricas. E obrigado. É isso. Obrigada, Deixa eu Lucas. Muito, muito bom. parar a apresentação. Alguém gostaria de fazer tem algum comentário? Gostaria de fazer alguma pergunta? Excelente, né, Aline? Eu acho muito interessante como assim eu acompanho a pesquisa do Lucas desde o comecinho, né? Então é muito interessante ver como já cresceu em alguns aspectos e como você amadureceu nas comparações e nos exemplos que você trouxe, né? E eu acho assim a contribuição maior da sua pesquisa é a gente entender tanto a história em quadrinhos como o livro de artista não são processos acabados e eles estão sempre se reinventando, né? Porque dependendo da Sim, forma como o artista ou o designer se apropria, né, desses veículos, trazem novas formas de leitura, trazem novas formas de produção. Isso que eu acho muito legal, né? Porque não só questiona a questão da obra única, mas também a questão da reprodução, né? O que é sim. uma publicação? Pode ser uma coisa randômica, né? Como você trouxe aí, né? E essa ideia de edição que ela não precisa estar ligada a uma coisa industrial também, ela pode ser muito mais artesanal e ainda assim é design, né? Ainda assim tem um pensamento gráfico ali, mesmo que não seja feito numa gráfica propriamente dito, né? Às vezes pode ser feito tudo em casa mesmo, tudo numa forma bem manual mesmo, tipo esses da oficina do Prelo, eles desenvolvem tudo dentro do ateliê deles. Claro que algumas coisas são em impressora, mas, enfim, a parte de acabamento é uma coisa que dá para ver que é muito manual e até tem essas variações, né, que tornam a coisa, tipo, é uma cópia, mas é único também. É interessante isso. Sim. Não, e é muito interessante que na sua pesquisa fica evidente também as aproximações, né, entre arte e design, né? Isso também é muito bom a gente discutir e refletir sobre isso, né? Ó, o Giovanni está fazendo uma pergunta. Giovanni, você quer fazer a pergunta ou você quer que a gente faça por você? Não, posso falar aqui, Gabi. Eu estava digitando porque para não atrapalhar vocês. Eu também vou ser tendencioso, né? Porque eu já conheço a pesquisa, já conheço a pesquisa do Lucas.
Mas eu queria saber como é que você enxerga a narrativa nesse lugar onde não tem muita narrativa, né? Quase como cada página fosse um objeto único dentro desse conjunto. Como é que você enxerga ou se você enxerga alguma construção narrativa nisso? Eu acho que eu tento fugir muito dessa coisa narrativa, enfim, linear, tradicional, que é muito ligada a uma coisa que, a meu ver, é, tipo, sei lá, uma herança meio europeia de a gente tentar racionalizar tudo dentro de uma razão científica, né? Então eu puxo muito mais para esse lado intuitivo, assim, e eu acho que a narrativa ela acaba sendo construída através de uma leitura muito mais, enfim, subjetiva, que aí a pessoa pode construir ou não uma narrativa a partir dali, ou não necessariamente uma narrativa, mas ter uma sensação ao ler e ver esses trabalhos, assim, né? Porque até esse trabalho aqui da oficina do Prelo, eles não procuram ter uma narrativa, né? Eles, tipo, buscam diferentes coisas, que é meio que você disse, que é tipo uma coisa, várias coisas únicas dentro de um livro, mas eu acho que talvez por ter tudo compilado junto, acaba também auxiliando essa ideia de que tem uma narrativa a ser descoberta ali ou a ser inventada também pela pessoa que for ver. Não sei se eu respondi exatamente assim. Não, Mas eu respondeu acho sim. interessante fugir dessa ideia de história em quadrinho como uma história mesmo, né? Tipo, explorar esse suporte, essa linguagem, meio que para criar outras possibilidades, assim, não necessariamente narrativas também. Sim, porque é interessante, sim, porque são duas problemáticas, né? O livro, que é o códice que a gente conhece hoje, que é muito narrativo nessa essa sequência de páginas, e o quadrinho, que é mais narrativo ainda, né? E aí você quebra Sim, duas narrativas ao mesmo tempo. Quer dizer, você quebra a ideia da narrativa, né? Como a gente espera a narrativa. Isso é muito interessante. sim, e tipo, eu acho que o quadrinho ele ajuda bastante nisso também, porque, tipo, fugindo, sei lá, de quadrinhos mais classicamente reconhecidos, né, como quadrinhos. E até às vezes dentro desses mesmo tem uma exploração através da visualidade da página que ele pode ou não ser linear também, né? Que tem alguns autores que eles tipo, misturam muito e deixam a coisa menos, enfim, narrativa também linear e criam uma coisa mais fragmentada também, explorando essa coisa do visual dos quadrinhos também. Que é isso acaba tendo muito a ver com o que a gente faz, né, de livros de artista. Sim, e eu ia complementar que assim, essa coisa de narrativa não linear, ela também ela cria um ruído que faz com que o leitor também crie, né? Seja coautor. Ele Sim. também entre nessa narrativa e faça sua própria narrativa, né? Ele crie junto com com o autor do livro ou da história em quadrinhos e faça a sua própria história, né? E isso é muito legal Sim, também, que aí fica aquele infinito, né? Aquele ciclo infinito de histórias possíveis, né? E imagináveis, né? Isso é muito interessante. Muito legal essa pergunta, Giovanni. Muito bom. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Temos ainda 5 minutinhos, senão a gente avança para a próxima apresentação, que é a do Giovanni. Vamos aproveitar que os pesquisadores estão aqui para a gente perguntar coisas diretamente para eles. Ó, eu coloquei no chat, para quem quiser e se interessar pelo assunto de livro, tem o link para o acervo da coleção de livros de artista da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, que é coordenada e tem como curador o professor amigo educador, que foi o professor doutor citado pelo Lucas, né, que ele utilizou no texto dele. Então, quem tiver interesse pelo tema é uma excelente referência para começar as primeiras pesquisas.
Sim, ele é muito bom. E nesse site também é uma boa forma de buscar essas referências, né? Ele, enfim, tem um acervo enorme e aí ele vai colocando tudo lá. A maioria das coisas, às vezes, fica faltando imagem, mas aí você vai buscando em outros lugares também para ver melhor. Isso, porque às vezes essa é uma questão, né, Lucas? A questão da circulação dessas obras, né? Geralmente elas circulam em feiras independentes que tem um público muito restrito, né? Tem a questão, a divulgação, é a gente mesmo fazendo. Sim, Então, às vezes, a visibilidade e a circulação dessas obras, ela fica um pouco restrita a um nicho muito específico, né? A gente ainda não conseguiu popularizar muito, né? Nem o livro de Assis, nem as histórias em quadrinhos, né? Mas eu acho que está bem mais do que antes, né? A gente agora, pelo menos, com certeza. tem bem mais do que... Porque antes era bem mais difícil, mas agora, pelo menos, a internet não deixa de ser uma vitrine para esses trabalhos, né? Então, você procurando, fuçando e se aliando a outros parceiros também da mesma área, a gente consegue irradiar um pouco mais, né? Você teve nessa última feira, e você é uma pessoa que frequenta muitas feiras. Você tem sentido que o público tem aumentado? Você tem percebido isso, ou é uma questão que ainda pode melhorar mais, enfim? Isso é uma coisa que eu não sei muito bem dizer, porque eu comecei a participar de feiras no momento pós-pandemia, assim. Eu sinto das pessoas que participavam antes, que falam bastante que, tipo, acho que agora que as feiras estão voltando a ter uma quantidade de público que elas tinham, enfim, antes da pandemia, né, que estava num momento ainda mais efervescente, assim, de um monte de gente publicando e tal. E aí, com a pandemia, tipo, muitas feiras, obviamente, tiveram que parar a atividade. E aí também as livrarias pequenas, muitas delas fecharam, né? E a Amazon começou a dominar muito o mercado. Então, tipo, mudou muito esse mercado como um todo nesse sentido, assim. Mas eu sinto que essa quantidade de público é uma coisa que varia muito de feira para feira, né? Tipo, tem algumas feiras pequenas que aí às vezes não vai tanta gente, vai só, sei lá, pessoas conhecidas dos participantes, coisas assim. Mas, tipo, algumas feiras maiores que eu pude participar, tipo a Miolos, a Faísca também, a Printa, lá em São Paulo, elas são feiras que, tipo, dá para ver que vai um público muito interessado em ver as coisas, em não necessariamente para comprar, mas tipo, para conhecer de fato o trabalho, conversar ali, e, tipo, ter esse contato que acaba sendo quase como uma exposição também, não necessariamente uma coisa só para venda, né? Tipo, tem sei lá, acho que é um tipo de consumo diferente até de você ir para uma livraria ou para uma Amazon atrás de um livro específico, né? Uma coisa que você vai para tipo descobrir mesmo, como se estivesse indo numa exposição mesmo. Eu gosto muito disso de que você falou, que isso que é muito interessante das feiras, né? Você não ir também, ou não participar só com o intuito de venda, mas com o intuito de expor, de se expor, né? De estar ali presente, de Sim, tocar presencialmente com o público e com as outras pessoas, né? De estar ali com a materialidade do trabalho ali exposto, né? Realmente eu concordo com você, eu acho bacana isso, e é uma das coisas positivas de feira, né? sim. Ô, Lucas, eu queria É, muito. Desculpa. é como você tinha falado antes também que apesar da facilidade da internet para divulgar mais o trabalho, né? Tipo, esse tipo de trabalho é muito. Você precisa muito do contato físico ali com a mão mesmo para conseguir entender, acho que por completo o trabalho também, porque mesmo por um vídeo às vezes não passa tudo que você pode ter, enfim, mexendo ali mesmo. Isso mesmo. Ó, pessoal, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou agradecer o Lucas imensamente, assim, a apresentação, a pesquisa está belíssima. Muito obrigada, Lucas.
E assim que você for defender, avisa a gente para a gente poder ver de alguma forma. Se vai ser presencial ou vai ser online? Você Eu já imagino que vai decidiu? ser online, porque um dos professores da minha banca, ele não é do Rio, aí acho que teria que ser online mesmo. Ah, sim. Ah, então que bom. Sorte nossa, que aí a gente É vai mais poder fácil, assistir. né? Vai poder assistir, muito bom. Então tá, Lucas, muito obrigada, viu? Ah, obrigado a É, você e ao grupo de pesquisa também pela oportunidade. olha, então agora eu vou apresentar o Giovanni. O Giovanni, ele é designer graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele agora é mestrando do programa de pós-graduação em design na linha de pesquisa Design e Cultura, da UFRJ. É orientando da professora doutora Irene de Mendonça Peixoto, assim como o Lucas também, esqueci de falar, e que também é minha orientadora também, então a gente é suspeito para falar, que a gente gostou muito dela. E Giovanni, você está com você a palavra, então. Muito obrigada, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Estamos vendo, Giovanni, tá ótimo. Tá para vocês aí? Tá sim, a gente tá vendo. Obrigado, Gabi, pelo convite, primeiramente. Obrigado, Lucas, pela fala. Bom, eu me chamo Giovanni, como a Gabi disse. Eu sou orientando da Irene. Eu vou apresentar para você. Eu até fiquei muito na dúvida hoje sobre o que eu ia falar, se eu falava sobre a minha pesquisa do mestrado, se eu falava da minha pesquisa da graduação. Mas eu acho que o do mestrado está mais fresquinho. E é até bom para ela entrar um pouco mais no meu sangue, assim. Então, é bom revisitar novamente. O meu projeto ele se chama O Livro Monstro, o artefato tridimensional como espaço poético. E eu começo a minha apresentação com esse diálogo da Anísia da Silveira com um dos seus clientes. E aqui cabe alguns parênteses antes de eu entrar na pesquisa em si. A Anísia da Silveira ela foi uma psiquiatra brasileira muito importante. Ela revolucionou a psiquiatria não só no Brasil, mas no mundo. Porque ela propunha tratamentos a partir da arte, da terapia ocupacional, e fugindo de tratamentos muito agressivos e invasivos, como eram feitos na época, né? De muita sedagem, com remédio, tratamentos de lobotomia, então coisas assim que eram muito agressivas nos manicômios da época, né? E ela propõe um outro tipo de olhar para essas pessoas, e ela faz que é chamado de terapia ocupacional, que era uma área da psiquiatria muito renegada. Então, quem fazia parte dela era basicamente quem não era psiquiatra o suficiente para fazer psiquiatria. E ela vai parar nessa ala, ela inclusive trabalhava aqui no Rio, meu Deus, são Engenho de Dentro, no, hospital, no antigo manicômio de Engenho de Dentro. Hoje é um museu de imagem do inconsciente, e também tem um hospital psiquiátrico, tem um hospital também. E, enfim, ela vai parar nessa ala quando ela volta, não lembro se ela volta de licença ou de férias, mas ela se recusa a fazer um tratamento de eletrochoque com os pacientes. E aí jogam ela nessa ala, porque falam, se você não quer fazer os tratamentos de verdade, vai aqui brincar com massinha e lápis de cor. E, basicamente, ela começa a lidar com esses pacientes que ela não chama de paciente, ela chama de cliente. Então, quando eu usar cliente aqui, eu vou estar falando dos pacientes que ela cuidava. O motivo dela usar a palavra cliente é porque ela dizia que quem tem que ser paciente era ela. Cliente, ele sabe o que ele quer. O paciente, ele só espera. Então, quem tem que ser paciente é o médico, né? Quem está ali cuidando. E aí,
nesse meio desses tratamentos, ela começa a trabalhar algumas questões, tanto de pintura, teatro, escultura, com esses clientes. E no meio disso surge esse diálogo, onde era o início de uma peça que ela estava fazendo com, acho que 3 clientes, que começa assim. Ela convida ele para uma viagem e ele diz que precisa de um arpão. Então ela pergunta, por que eu acho o arpão necessário? A resposta dele é, os índios vão para o mato atrás das feras sempre com a flecha. Agora vamos fazer a viagem. Ou seja, que eu faço um convite para vocês, para essa viagem, para embarcar nessa viagem que eu estou propondo. E para isso a gente vai se armar de alguns utensílios para a gente chegar feliz e seguros do outro lado. Bom, essa pesquisa ela tem a proposta de ser um processo de investigação, produção e análise a partir do tema mitológico dragão-baleia, quais materialidades poéticas que isso pode gerar a partir do objeto livro. É um pouco confuso, mas é como se fosse uma pilhagem de temas aqui, né? O tema mitológico do dragão-baleia é um tema que a Nise também pesquisa, que é basicamente a jornada do herói. Então, aqui o herói, né, ele tem os seus desafios, ele vence os desafios e tem o seu prêmio no final, a princesa no final. No mito do dragão-baleia, o que acontece é que esse herói ele não vai vencer o monstro diretamente. Ele vai ser engolido por esse monstro. Ele vai ser engolido pelo dragão, por esse grande monstro marinho, por esse largato. E ele só vai vencer, de fato, quando ele conseguir sair de dentro desse ventre, né? Seja, aí vai ter várias variações desse mito no mundo inteiro, mas seja colocando fogo dentro da barriga dela, seja cortando a barriga, seja saindo pela boca desse monstro de volta. Então, existe uma ideia de derrota aqui. Existe uma ideia, principalmente, de um ciclo de morte e de renascimento. E, partindo dessa ideia do dragão-baleia, eu pretendo gerar propostas imagéticas usando o objeto livro como base, né? Então, como é que eu posso transformar esse mito em um livro? É basicamente isso. Bom, o mito do dragão-baleia ele aparece em diversas culturas, ele aparece no mundo inteiro, praticamente, de diversas formas. Talvez a forma mais famosa dele é o Jonas e a Baleia, que é uma da mitologia judaico-cristã, onde Jonas, fugindo da sua tarefa divina, ele foge, depois ele é jogado ao mar e é engolido por um grande peixe, passa 3 dias e 3 noites ali, até ser vomitado de volta na areia. E depois que ele aceita a missão dele, ele é vomitado na areia. E aí tem outros clássicos, como Pinóquio, no final de Pinóquio, ele também é engolido por um grande tubarão ou por uma grande baleia, aí vai depender da variação, se é filme, se é o livro. E ele só consegue sair de lá de dentro quando ele resgata seu pai, o Gepeto, e ele sai pela boca desse monstro. E aí minha pesquisa tem 3 objetivos, basicamente. Experimentar o livro a partir do mito, né? Partindo do mito. Pretendo experimentar o livro como essa plataforma expressiva, que é muito comum ao design e da arte, mas tensionando a sua materialidade, pensando ele além desse objeto de depósito gráfico, né? Aqui vale outro parênteses que eu sou designer e eu trabalho numa editora. Eu trabalho numa editora há 7 anos. Então, além de estar desse processo, né, de conhecer por dentro o processo, de eu estar quase que literalmente engolido por esse processo, eu tenho um grande interesse nisso, né? E eu vejo como o livro ele é feito de forma industrial, né? Então, eu quero pensar o livro fora dessa lógica industrial, fora dessa lógica de sequências de páginas com o máximo de caracteres possíveis para diminuir o preço e a gente conseguir vender mais. Que não é um problema, isso funciona para a editora, mas eu quero pensar o livro além disso. Com objetivos específicos historicizar e poetizar as variações do dragão-baleia,
investigar quais desdobramentos o livro pode gerar e analisar as experimentações visuais que eu pretendo fazer, usando o mito como filtro condutor e o livro como plataforma expressiva. E aí vai gerar uma produção prática, que é tentar criar esse grande monstro livro. Aqui eu não vou me estender muito, porque é uma parte mais específica de metodologia, mas só para explicar mais ou menos, Bachelard, que é um filósofo, ele, no livro A Águas e os Sonhos, ele vai dizer que a gente tem duas imaginações. A imaginação formal, que pertence ao mundo das ideias. Então, é aquela imaginação onde tudo funciona. Então, tudo é muito florido, sabe? Então, quando você pensa em fazer, sei lá, o desenho de um dragão e você imagina ele perfeito, com a cor certa, com a achura certa, com o tamanho certo. Mas aí você chega na imaginação material, que é a imaginação que parte diretamente da matéria. Então, você pensa em fazer um dragão desenhado com aquarela e você não usa um papel para aquarela. Ou seja, esse material ele tem uma característica própria que não vai aceitar esse material, esse outro material que você quer usar. E você não vai conseguir atingir com esses materiais essa imaginação formal. Então, são duas coisas que andam separadas, mas ao mesmo tempo juntas. Né? São duas coisas diferentes, mas que elas precisam casar em algum momento. E é o que eu estou praticamente fazendo aqui. Eu estou partindo de uma ideia, de um conto, de uma proposta muito psicológica, que é a ideia do dragão-baleia, e tentando criar uma coisa muito física, que é um livro. Né? E como que eu vou tentar casar essas duas coisas e criar uma coisa única? E aí entra um segundo pesquisador, que é o Tim Gold, que ele propõe o fazer. Ele vai chamar de arte da pesquisa, que é basicamente você conhecer o processo a partir da sua feitura mesmo, né? Então, você tem uma ideia, você sabe onde você quer chegar, só que você só vai saber mesmo como você vai chegar a partir do momento que você está fazendo. Então, eu só sei como a minha aquarela vai ficar pronta a partir do momento que eu tiver o material que eu acho que vai funcionar, experimentar, entender como aquele papel vai me responder, como aquela tinta vai me responder, como eu vou me adaptar a isso e como isso vai gerar uma coisa única no final. Né? Não vai ser mais aquilo que eu imaginei na minha cabeça, onde era tudo muito bonito, e também não vai ser mais o potencial máximo, mínimo do meu material, vai ser um encontro desses dois mundos. Minha pesquisa tem 3 capítulos, enfim, isso aqui eu não vou me adentrar muito, mas o primeiro capítulo fala sobre o dragão-baleia, sobre né, de onde ele vem, qual a história, etc. O segundo capítulo vai se dedicar às questões do livro mesmo, e vale ressaltar que tanto aqui como na minha pesquisa eu não me proponho e não pretendo pensar questões da nomenclatura do livro, o que é ou deixa de ser um livro, porque eu acho que já existem muitas discussões sobre isso, que são discussões muito legais, só que são muito amplas, né? E eu acho que acabariam sendo 2 trabalhos aqui diferentes, se eu fosse propor fazer isso. E o terceiro capítulo vai falar sobre o meu processo criativo e como foi a construção. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de onde aparece isso. A Anísia da Silveira, ela vai falar do mito do dragão-baleia, ela tem um capítulo dedicado só a isso. E a explicação dela, que o Jung vai dizer, é que isso está no nosso inconsciente coletivo, né? Ou seja, é uma coisa que já vem com a gente, já está dado a gente. É aquela coisa que você não sabe onde é que você conhece, mas você já ouviu falar. Porque é uma coisa muito intrínseca a gente, involuntária a gente, né? A gente não precisa estar consciente disso. Por isso que é inconsciente coletivo. E são representações históricas que vão aparecer no mundo inteiro do dragão. Essa daqui é a minha preferida, inclusive. A Kaemumu, Muno, ela acontece numa tribo, se eu não me engano, da Papua Nova Guiné, que é ali da Oceania. Tem algumas variações dela em outras tribos da Austrália, mas essa é uma das mais interessantes. Eles acreditavam que existia essa grande entidade chamada Kaemumu, que dizia que engolia as pessoas e mastigava as pessoas. E eles usavam essa entidade em 2 situações. Em guerras, né, quando eles conquistavam, eles ofereciam os corpos dos inimigos, né, conquistados,
como oferenda e colocavam na boca dessa criatura. E o segundo momento, que é bem mais interessante, eles ofereciam os noviços a essas criaturas. Então, naquele momento, quando a criança, né, o menino, estava deixando de ser um menino para se tornar um homem daquela tribo, né, para começar a ganhar responsabilidades e etc., dizia-se que essa criatura iria engoli-las, comê-las, mastigá-las e vomitá-las de volta. Né? Então, ela iria matá-las, absorver essas energias e jogá-las de volta como algo diferente, né? Como homens dessa tribo. E aí tem algumas variações que algumas tribos vão colocar o menino sentado num círculo, enquanto o pai constrói essa oca, essa criatura em volta. Ele só vai poder sair dali quando tiver terminada essa construção. Em algumas, eles são botados dentro de cavernas. Enfim, e é um processo muito longo, tá? Não é um processo simples, é um processo que leva meses. Algumas crianças morriam, né? Isso não acontece mais. São tribos que não existem mais, felizmente. Mas morriam nesse processo. E quando morria-se nesse processo, os guardiões falavam para as mães que esse Deus comeu e ele não teve força para voltar. Né? Então, tinha toda uma crença de que você tinha que ser forte o suficiente para conseguir ser engolido e voltar com vida. Né? E era uma coisa tão forte que quando os noviços estavam nesse processo de iniciação, as mães choravam o seu luto, mesmo a criança não tendo morrido, porque era um luto de perder aquela criança. Né? Porque quando eles voltassem para a tribo, eles não seriam mais as crianças dela, eles seriam os homens da tribo. Então, seria uma outra coisa. Então, é um processo de transformação muito forte. E esse processo de transformação é muito importante para o meu tema, que é o foco, de fato, que é o que está em comum entre todas as variações do mito, é o que está em comum. Também aparece aqui no Brasil, aparece em outros lugares da Bíblia também, mas eu acho que já está claro assim, o que é um mito. A Anísia da Silveira, ela foi essa psiquiatra. E aqui eu estou relacionando ela com uma fala do Deleuze, que ele fala que a gente pinta, esculpe e compõe com sensações. Pintamos, esculpimos, compomos e escrevemos sensações. E tem outra passagem deles que eles vão dizer que as pinturas dos loucos se sustentam sozinhas. Porque a gente não precisa explicar, né? Não tem... É aquilo ali, é o que está dado. O que você vê é o que é. E aqui é uma das pinturas que tem relação com esse mito, que surge de um dos clientes da Nise, onde a gente consegue ver aqui duas cobras marinhas, né? Uma delas já está com uma cidade inteira dentro, se a gente observar. E tem pessoas aqui em volta, né? Nesses submarinos e tal. Então, esse tema comum dessa grande criatura marinha, capaz de engolir cidades, capaz de engolir homens, é muito comum, né? E tem toda uma explicação psicológica para isso, que o Jung vai dizer que é quando a gente é engolido pelo nosso inconsciente. E a gente vai mergulhando tanto nesse inconsciente que fica cada vez mais difícil de voltar. E quando você volta, é essa ideia de você voltar à consciência, né? Você entender o que está acontecendo. O Leo Fidelis talvez seja um dos clientes mais emblemáticos assim para esse tema, do dragão-baleia, porque o primeiro desenho que surge dele, ele fez num muro sujo, com prego, ele nem fazia parte da terapia ocupacional ainda, que já era o desenho de um grande peixe engolindo o homem. E aí é um tema recorrente nas pinturas dele, essa coisa do mar. Ele vai dizer que dentro do mar existe um outro mar, ou seja, ele está tão profundo nesse inconsciente que fica cada vez mais difícil dele voltar, né? Ele está se afogando nele mesmo, né? E tem características interessantes no trabalho dele, que as feições das pessoas, e não só no trabalho dele, de outras pessoas também, não são de terror, não é de medo de estar com essa criatura. Existe uma entrega, existe uma paz nisso, sabe? Existe um conforto nesse desconforto, basicamente. Essas daqui foram as últimas duas pinturas que ele fez, onde ele bota esse símbolo que a gente conhece muito bem da cegonha, né, que traz o bebê, que traz esse recém-nascido. E na primeira pintura ele está sendo retirado dessa água, na segunda ele está colocando em terra, né, como se ele estivesse tomando consciência.
E aí, depois disso daqui, Olívio, ele foge do hospital. E ele dizia que o hospital era esse grande monstro. Então, é como se ele tivesse tomado consciência de onde ele estava. Aí já é toda uma leitura, né, mais pessoal, como se ele tivesse tomado consciência de onde ele estava, né, e ter finalmente saído desse estado, né, dessa prisão, que no caso era uma prisão literal para ele. Infelizmente, não se tem mais notícia do Olívio depois disso, mas ele deixou um trabalho muito interessante. Bom, e assim como o dragão-baleia engole esse herói, o livro também pode engolir o leitor, né, sendo um espaço poético sobre a vida, morte e renascimento. Um ciclo de dores, aprendizado e crescimento. E a gente parte para o segundo tema dessa pilhagem, né? A gente começa a pilhagem com o dragão-baleia e o segundo tema é o livro. O livro, assim, o Agamben ele vai fazer um levantamento histórico bem interessante sobre o livro, que ele vai dizer que além das questões práticas que o códice, né, o códice é esse formato que a gente conhece de sequência de páginas, além das questões práticas disso, que tinha uma questão da grafia, da produção disso ser mais prática, existe uma questão dogmática para esse formato ter ganhado tanto sucesso também. Né? O códice ele surge no mundo cristão, e ele surge com a igreja. E se a gente for lembrar da narrativa cristã, a narrativa cristã é uma narrativa muito linear, é uma narrativa de começo, meio e fim. E é o que a gente tem no códice, né? A gente tem uma página que nos dá tudo, quando você vira, você acaba com ela some da sua frente, né? E é uma sequência de narrativa de começo, meio e fim. Antes disso, existiam outros formatos de livros, né? Como o pergaminho, os rolos, as escritas em pedras, em ossos, etc. Mas a lógica de leitura era muito diferente, né? O pergaminho, por exemplo, você tem uma coisa de você desenrolar a história, né? Enquanto você desenrola, você não está deixando de ver o que você já viu. Você continua vendo aquilo ali. Ele continua sendo acessável por você. Você não precisa fechar o que você está vendo para abrir outra coisa. E aí, aqui, entendendo o livro para além dessas questões práticas, entendendo que ele já foi diferente, que ele já teve outros formatos, eu começo a pensar e a pesquisar outros artistas que já se apropriam ou desconstroem essa estrutura clássica do livro. E aqui o primeiro exemplo já é da Edith, que é uma artista brasileira, que ela vai se apropriar muito da forma clássica do livro, dessas sequências de páginas, e vai desconstruir isso, colocando num lugar que não é possível utilizar, basicamente. Né? Então, enquanto um osso escrito você consegue perfeitamente usar, aquilo ali tem uma utilidade, um bloco de páginas gigante, onde você não consegue folhear porque ele é muito maior do que você tira a utilidade desse livro, né? Você tira o livro desse lugar de útil, que é a ideia do códice, né? Dele ser muito prático. Você o tira desse lugar. E aí eu proponho pensar o livro como esse artefato de afeto, né? Capaz de carregar uma grande potência poética. Então, para além de ser um depósito gráfico, né, de uma página em branco que vai ser depositado tinta, ele ser um lugar que ele consegue carregar por si só como objeto poética, sabe? E aí eu vou trazer uma série de trabalhos que já se apropriam da ideia do livro e levam para outro lugar. A Edith, como eu já mencionei, ela também tem outros trabalhos, como Onda Seca, que essa grande escultura de páginas é construída com mais de 4 toneladas de papel, e é como se fossem essas páginas se descosturando da folha, né? Que ao mesmo tempo ela brinca com uma ideia de equilíbrio, mas muito desequilíbrio, porque qualquer movimento essas páginas podem voar, essas páginas podem tombar. E é esse grande livro congelado no tempo, né? Prestes a ceder a qualquer momento. Esse outro trabalho dela, o Blanco, eu vejo muito como essa questão das linhas das folhas fugindo, sabe, saindo, e ela ainda amarra com carvão, que é um objeto de escrita e de desenho. Então, como se essa tinta, como se esses depósitos gráficos estivessem saindo, sendo arrancados dessas páginas,
que tira a utilidade prática do livro, né? Esse outro trabalho dela, o Tabuleiro, é um livro performance, onde ela constrói esse tabuleiro de vários blocos, e uma artista com uma certa coreografia vai desfolhando essas páginas, ela dança entre essas páginas, entre esses blocos do tabuleiro, e o livro ali só existe a partir desse momento da interação, né? O que é interessante nesse trabalho, porque até então são só blocos no chão. E a partir que começa a interação, você começa a entender o desfolhamento das páginas, como ela vai saltando de um lugar, como se você saltasse de uma parte da leitura para outra, enfim. Outro artista que vai trabalhar com a ideia do livro e vai desconstruir também é a Lígia Pape. Ela tem uma trilogia de livros chamado Livro da Arquitetura, Livro da Criação, Livro do Tempo. Ela tem outros livros, mas eu escolhi esses 3 para elencar aqui. Ela produziu ali entre os anos 50 e os anos 60. E são basicamente blocos, como se ela tivesse arrancado as páginas dos livros. E ela cria essas placas individuais, mas que se conectam com o tema. Então, o livro da arquitetura, ele vai falar de questões, por exemplo, da arquitetura clássica. Então, esse daqui faz referência aos arcos de Roma. Tem outros que vão fazer referência às pirâmides, outros vão fazer referência à arquitetura moderna. Isso de uma forma muito abstrata, mas ao mesmo tempo muito clara, né? Depois que você entende o que ela está dizendo. O livro da criação, ela vai falar sobre a relação da criação da mitologia cristã, né? Da criação do mundo, com a criação artística. Então ela vai falar que no começo tudo era água, e as águas recuaram, e aí surgiu a terra, e aí no final se fez-se a luz. Então é uma sequência de páginas, ui, meu amor, que inclusive... Peraí, filho. Que inclusive conta uma narrativa até bem clara nesse daqui, diferente dos outros, porque esse aqui tem uma legenda que acompanha. E o Livro do Tempo é um livro... Esse aqui ainda é o livro da criação. E tem essa característica interessante dos trabalhos de Japá, porque eles são muito interativos, né? Então, tem toda uma questão da relação do espectador com a obra, né? Com esse livro, que depende de ser utilizado. E o último livro é o Livro do Tempo, onde ela cria 365 placas, cada um para um dia do ano, e cria esse grande marcador, esse grande calendário visual gigantesco, né? Onde você consegue... Ela propõe uma outra forma de marcar o tempo. E, por último, é o Xuanbing, que ele tem esse trabalho incrível, o Book from the Sky, que é um livro de instalação, que ele produziu mais de 4.000 caracteres. 4.000 caracteres. Ele produziu mais de 4.000 caracteres. Ele inventou mais de 4.000 caracteres. Esses caracteres são baseados na escrita chinesa, porém eles não significam nada. Então, são páginas e páginas e metros de livros, de páginas e de rolos, com uma narrativa que não existe. E aí ele vai dizer que era até engraçado ver as pessoas visitando e tentando ler, porque existia a familiaridade de conhecer aquela escrita, mas aquela escrita, ao mesmo tempo, não significa nada. Porque é um alfabeto inventado por ele. E ele subverte a função, ele subverte 2 funções aqui, né? Ele subverte a função do livro e a função da escrita, né? Que ao mesmo tempo ele seduz o leitor para essa leitura, para entender o que está dizendo, o que ele está contando aqui, e ao mesmo tempo ele nega esse entendimento, porque ele não dá as ferramentas para a pessoa entender esse alfabeto dele. Outro trabalho dele, que ele também vai subverter a escrita, é o Palavras Vivas, que ele vai fazer um grande livro, é uma grande escultura de um livro, onde a palavra bird vai sair dessa página e vai se materializando do nosso alfabeto aqui, né, o alfabeto ocidental, até virar o alfabeto chinês e depois virar hierógrafos e virarem o próprio pássaro voando. Né, e ser uma grande sala, ser uma instalação gigantesca. O livro aqui, por exemplo, em cima da página, em cima da mesa, né, essa mesa enorme. Então, ele dá literalmente vida a essas palavras, né? Então, no livro funcional, o suporte é esse contenizente ausente de si mesmo, cuja a forma e a materialidade estão ali
para agarrar, fixar, preservar memórias ou estender, é alongar, projetar, imaginário. Ou seja, né, é esse suporte neutro que não nos diz nada como suporte, né? É o nosso livro clássico que a gente conhece, onde a gente pode até achar uma capa muito bonita, a gente pode até achar um acabamento muito bonito, mas, em geral, o suporte em si ele é neutro, ele não diz muita coisa. Diferente do livro de artista, né? Onde o suporte ele é essencialmente um espaço poético, onde o que está ali, ele quer dizer algo, né? E ele vai dizer algo. E isso é intrínseco ao livro do artista. E aqui são alguns rascunhos do que, só para vocês entenderem agora de fato, agora que eu terminei a pilhagem de coisas, né? Do mito do Dragão-Baleia, do livro, de como eu pretendo construir de fato. Então, de fato, é uma baleia que eu quero construir, não necessariamente uma baleia, mas essa criatura marinha, com alguns metros, provavelmente, eu penso ela com 3 ou 4 metros, onde seja possível, de fato, entrar na boca dessa baleia e recriar esse processo, né, de vida, morte, renascimento, né? Então, você ter esse trabalho de se abaixar, entrar na boca dessa criatura e sair. Então, ter uma abertura de boca muito grande e que causa até um estranhamento, um certo medo. E usar materiais que são comuns aos livros, né? Então, vou usar o papel, a linha, né, para costurar, a escrita, a própria corda, que é um objeto que me interessa e que tem ligação tanto com o mito do Dragão-Baleia quanto com o mito, com o livro, nessa linha que costura as coisas. E eu acho que é isso. Eu acho que é basicamente isso, gente. Muito obrigado. Pode compartilhar aqui. Que linda essa pesquisa, Giovanni. Assim, é um mergulho, né? A gente realmente entra completamente na sua história, assim, nessa construção desse livro, né? E é muito interessante porque a sua pesquisa traz para a gente, além dessa visão de pesquisa que a gente tem muito lá no PPGD, né? Principalmente na linha de design e cultura, que é do processo, né? De que uma coisa é a gente imaginar e outra coisa é quando a gente põe, realmente se debruça junto com os materiais e a gente se encontra, né? Faz esse embate e como que isso vai se transformar em outra coisa e como a pesquisa vai mudando e vai se delineando nesse encontro, né? Então, assim, nossa, foi muito, muito interessante. Eu estou aqui viajando aqui, né, no seu Dragão-Baleia, pensando em como construir esse livro que engole o leitor, né? E eu queria perguntar para a Aline, eu nem te perguntei na apresentação do Lucas, mas você quer fazer algum comentário, tanto do Lucas como do Giovanni? Acabou que eu nem te perguntei, desculpe. Imagina, Gabi, eu estou aqui muito chocada com esse trabalho do Giovanni, gente. Estou muito chocada. Porque engraçado, porque eu não imaginava, assim, acho que eu não conhecia. O do Lucas é incrível, assim, mas eu já tinha uma ideia, eu acho, do que ele trabalhava e tal. Mas do Giovanni eu não fazia ideia. E não tinha associado nem um pouco, né, com essa coisa do mito, do monstro. Nossa, fiquei muito encantada, assim, também viajando aqui, né, nessa possibilidade artística mesmo, não que se distancia do livro, né, mas justamente o que você fala, que isso acontece com a gente o tempo inteiro, né? A cada livro que a gente lê, a cada experiência artística que a gente passa, a gente volta de outra forma, né? A gente é engolido por aquilo,
deglutido e a gente vira uma outra coisa, assim. Quer dizer, a gente precisa se abrir para isso, né, na verdade. E eu achei incrível, assim, essa coragem sua, né, de explorar essa viagem, né, de uma maneira tão experimental, tão aberta, e que bacana poder fazer isso, né, dentro dessa aproximação com o design, sem você precisar mudar a sua pesquisa, né, sem você, não, deixa eu adequar isso aqui para eu falar do livro enquanto, né, porque, assim, a gente sabe como, às vezes, né, dependendo da linha de pesquisa, dependendo do próprio programa, né, de pós-graduação, como eles tentam, às vezes, te tolher, né, dessa grande viagem. Eu achei muito incrível, assim, nossa, eu fiquei muito, muito impactada, assim, fiquei realmente muito emocionada com com o seu percurso, com a sua coragem, assim, de abordar tantas coisas, né, que mexem aí na psicanálise, que mexem no significado, na semiótica, de tudo isso transpassando de uma maneira muito, muito ligada à arte, né, e sem, de forma alguma, abrir mão, né, do livro em si, do conceito do livro. Achei muito incrível, achei muito, nossa, amei, assim. E para o trabalho do Lucas é maravilhoso também, achei incrível, né, aí já é um outro rigor, né, um rigor diferente, acho que o Lucas tem de ir no limite dessas obras também, que eu acho muito legal, né, de você realmente essa discussão, e eu acho muito interessante o que o Lucas traz de misturar, né, misturar técnica, misturar material, misturar processo, e que essas coisas podem estar dentro de um objeto em si, né, você pode ter toda essa complexidade, essa mistura tanto do artesanal como do industrial, essas coisas podem se sobrepor e se justapor, enfim, podem estar juntas ali num objeto, né? Eu achei incrível, assim, achei maravilhoso, gente, parabéns, amei os trabalhos que vocês apresentaram, muito, muito bom. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Aline. Obrigado. Uhum. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Senão, a gente já pode encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo imensamente ao Lucas e ao Giovanni, que nos proporcionaram, assim, uma outra visão sobre a experiência do livro, né? Que o livro não é só o objeto em si, mas é a experiência que esse livro nos proporciona, né? Que a arte nos proporciona. Então, essa experiência de livro, né? Ela está incluída nos gestos de leitura, nos gestos de produção, nos gestos de realização, nos gestos de escrita, de abrir e fechar o livro, em todas as maneiras e modos que a gente se relaciona com esse objeto, como o Deleuze fala, né? É um agenciamento, né, que envolve muita coisa, não é só o objeto isolado, mas ele se torna vivo nesse agenciamento, né, de todas essas questões que vocês trouxeram hoje para a gente, né? Então, muito obrigada, foi muito bom mesmo, né, Aline? Obrigado, Gabi. Nossa, foi incrível, muito bom. Eu acho que vale até... Sempre mais esse trabalho do Giovanni. Estou ansioso para ver ele pronto. Eu também. Fiquei com medo daquele peixe.
Eu acho que vale até um comentário aqui, só para complementar o que a Aline falou, sobre essa questão como às vezes os programas às vezes tolhem um pouco a gente, né? Quanto do tempo, de quanto a gente de interesse ali do programa. Mas é uma coisa que a Irene fala muito, pelo menos ela fala muito para mim, talvez ela faça para vocês também, para a Gabi e para o Lucas, em como o processo criativo ele é muito comum ao design e à arte. Então, tá no limite entre essas duas coisas, ainda tem uma coisa em comum que é rica para os dois lados. Né? Então, eu tenho ciência de que eu estou muito no limite ali, tanto do que é um livro, tanto do que é design, mas eu acho que eu já faço livro há muito tempo, assim, o livro, códice, como a gente conhece, duro e quadrado, sim, literalmente quadrado. Eu acho que eu não seria eu não seria fiel a mim se eu só fizesse uma pesquisa sobre o mercado editorial, sobre o formato do livro, como códice. Eu precisava me colocar ali e colocar as minhas questões pessoais ali. Eu acho que brincar um pouquinho desse limite com a arte ali dá essa oportunidade da gente, tanto de se colocar como de expandir os próprios conceitos, né? Porque talvez no final sim, não seja entendido como um livro, e para mim tá tudo bem. Mas eu acho que, né? Eu acho que é importante a gente romper com essa pré-determinação que tentam sempre colocar no design, enfim. Acho que a gente tem mais é que subverter mesmo, né? Melhor coisa. Muito bom. Obrigado, Gabi. Obrigado, Aline. Nada, obrigada a vocês. E obrigada a todo mundo que veio, que assistiu, que se inscreveu para assistir o Lucas e o Giovanni, participar um pouquinho do nosso grupo de estudos. Pessoal do GEL, espero que vocês tenham aproveitado e que isso possa contribuir de alguma forma no aprendizado de vocês. E a gente se encontra no nosso próximo encontro, que eu acho que não lembro mais qual é o próximo, mas a gente vai mandar um e-mail informando vocês. Muito obrigada e boa noite, pessoal. Eu vou encerrar boa aqui noite. A nossa gravação aqui. E mais uma vez, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, tá bom?